Jesus, nos últimos dias, tem nos falado muito, por meio da Escritura, evidente, sobre o mistério da própria igreja. Tudo aquilo que Cristo realizou, todo o mistério, toda a obra de Cristo e tudo aquilo que Ele conquistou para cada um de nós, por meio da sua paixão, morte e ressurreição, Ele depositou no coração da igreja. Tudo aquilo que Deus, tudo aquilo que Cristo realizou, toda a obra de Cristo, Ele entregou à igreja, para que a igreja pudesse manifestar ao mundo. Cristo conquistou para nós a nossa salvação. Por meio da sua encarnação, Ele não só assumiu a nossa humanidade, mas tudo aquilo que Ele assumiu, Ele viveu de uma forma que pudesse imprimir na sua experiência um caráter redentor. Ele fez isso com a própria carne, que foi infelizmente maculada pelo pecado original. Ele fez isso com o trabalho, Ele fez isso com a doença, Ele fez isso com uma série de experiências humanas que são sofridas e dolorosas e são consequências do pecado na nossa vida. Ele fez isso com a própria morte, que é consequência do pecado, é pena do pecado. E tudo aquilo que Ele assumiu, Ele imprimiu um caráter redentor. Ele transformou a morte, aquilo que era objetivamente mal, em um bem para cada um de nós. E Ele culmina tudo isso na sua paixão, morte e ressurreição. E com isso Ele alcançou para nós o que nós chamamos de redenção objetiva. Verdadeiramente Cristo salvou a humanidade. Contudo, junto deste mistério, existe todo esse mistério foi conquistado para o homem que tem uma natureza própria, nem sempre que deseja o bem. Como São Paulo fala, né? Não faço o bem que quero e faço o mal que eu não quero. Habita em nós ainda uma coisa que nós chamamos de concupiscência, que é uma inclinação para o mal, de forma que exige-se de nós um esforço objetivo, e nós sabemos na prática disso muito bem, que exige uma série de decisões e de empenhos e de sacrifícios, de forma que nós possamos abraçar esta redenção que Cristo conquistou para nós de forma objetiva e viver o que nós chamamos de redenção subjetiva. Ou seja, Cristo conquistou a salvação, agora cabe a mim cumprir a minha parte, me esforçar com a minha própria vontade para imprimir na minha vida, conquistar para a minha vida este mistério, esta redenção, esta salvação. Na vida nossa, nós desejamos a Deus. Filipe mesmo, há poucos dias atrás, nós escutamos ele virar para Jesus e falar: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala: Filipe, como assim? Mostra-nos o Pai? Quem me viu, viu o Pai. Tanto tempo estás comigo? Quem me viu, viu o Pai. Então, a missão de Cristo, com a sua encarnação e o objetivo de alcançar para nós a redenção, Ele traz também consigo esse desejo de mostrar o rosto do Pai para nós. Até então, quando a gente vai lá no Antigo Testamento, tem tantas imagens terrorosas, né? Verdadeiras manifestações que a gente só consegue enxergar o Pai como bravo, como aterrorizante, aquela coisa toda. E de repente Jesus vem dizer que não, que o Pai é bom, que o Pai é o bom pastor, que o Pai é aquele que entrega o seu próprio Filho, que derrama o seu amor, que no amor e por amor criou todas as coisas por meio de seu Filho. Então Jesus vem justamente mostrar esse rosto bondoso do Pai, que vem se entregar e nos dar a sua redenção. Só que a partir de agora, na ascensão, acontece uma outra coisa. Como diz João Paulo II, grande, ou talvez um dos maiores santos
da história da igreja. Jesus é o rosto divino do homem e é o rosto humano de Deus. A partir de agora, nós também celebramos não só o rosto de Deus que se dá a conhecer, mas nós celebramos o rosto humano que agora está presente na Trindade. Se nós pudéssemos ver a Trindade agora com os nossos olhos humanos, isso não seria possível, porque nós morreríamos, nós não suportaríamos ver a glória da Trindade. Mas se nós pudéssemos ver a glória da Trindade, nós veríamos que lá está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e tem um rostinho humano lá no meio. A Trindade tem agora um rosto humano. Cristo assumiu a nossa humanidade e elevou-a aos céus. Isso para nós é motivo de esperança, porque agora nós sabemos que antes havia uma comparação, absolutamente entre aspas, mas faltava uma coisa na Trindade. A Trindade não falta nada, é evidente, nada muda na Trindade, o que muda somos nós. Mas de alguma forma nós podemos dizer que há uma novidade na Trindade, o que é a nossa humanidade. Então, uma vez que Cristo que o Pai olha agora para o seu Filho, e Ele faz isso de uma forma eterna, eternamente, o Pai olha, contempla, ama, se entrega, se debruça sobre o seu Filho. Agora, de alguma forma, a partir da ascensão, o Pai faz isso sobre um homem. O homem que tinha não só perdido a capacidade de se encontrar, de se unir a Deus, agora é como Deus. Ele foi elevado à natureza divina. É disso que São Paulo vai falar na segunda leitura, que a que glória nós fomos elevados, a nossa natureza humana foi elevada. Que maravilha o que Cristo conquistou para nós. O mundo inteiro foi posto aos pés, todo o poder, toda a autoridade me foi dada nos céus, na terra e nos infernos. Essa autoridade foi dada a um homem, que também é Deus, mas que também é homem, como nós, que sofreu as nossas limitações, as nossas dificuldades, que aprendeu o que significa a obediência por tudo aquilo que sofreu, como diz São Paulo a Colossenses. Enfim, tudo aquilo que Cristo viveu, Ele levou para o céu. A minha dor, a sua dor, o nosso sofrimento, a nossa desolação, as nossas tristezas, as nossas dificuldades, as nossas feridas, estão no céu com Jesus. Quando a gente entende que Cristo sabe exatamente na prática o que nós vivemos, e que isso que nós vivemos está imerso na Trindade, nós enchemos então o nosso coração de esperança, de alegria, de mesmo que em meio a tantas tribulações, dificuldades e incertezas das mais variadas ordens, seja na saúde, seja na economia, seja na segurança, em tantas realidades, hoje nós estamos abalados, mesmo diante de tudo isso nós estamos imersos na Trindade, e nós vivemos isso na prática. Por quê? Porque somos batizados, somos templos desse Espírito Santo. O mistério que Cristo inaugurou com a sua ascensão se renova na nossa vida a cada suspirar do nosso coração, porque Deus nos habita, Ele está presente em nós. Mas por que a gente não consegue viver todo este mistério? Por que o nosso coração não consegue se render a essa alegria? Por que o nosso coração não consegue, com maior frequência, se deixar levar por esse júbilo? Quando nós vamos para o Evangelho, nós começamos a perceber logo no início algumas realidades. Quantos estavam com Jesus? Quantos apóstolos? Na ascensão? 11. Quem está faltando? Judas, que fez escolhas erradas.
que dentro da sua liberdade fez mau uso do que poderia escolher e fazer. E por isso escolheu não ficar com Jesus. Mesmo os que ficaram se prostraram e muitos duvidavam. Mesmo depois de terem visto tudo, ainda duvidavam. E o que é pior, quando Jesus começa a falar para eles da missão mais importante da vida deles, que era fazer de todo mundo os seus discípulos, aqui a missão da igreja, de ide até os confins da terra e fazei todos os meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, vai a cada habitante da face dessa terra, por todos os tempos e lugares, e fazer com que eles recebam o Espírito Santo, que sejam integrados na Santíssima Trindade, assim como eu estou e vós estáis. Quando Jesus estava falando isso, o que eles perguntam? Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? O que significa isso? Os judeus esperavam um Messias político, que era filho de Deus, que era alguém de poder divino e que constituiria Israel com um poder que não acabaria, o seu reino não teria fim, o Messias. E eles tinham acabado de sair da colonização grega, já tinha caído na mão dos romanos e queriam que de fato tivesse uma vida, agora se fizesse a restauração do poder judaico que tinha sido prometido, poder econômico, poder político, poder militar, poder cultural, poder puramente terreno. Aqui está a chave do problema. Quando nós rezamos na Santa Missa, corações ao alto, o que respondemos? Nosso coração está em Deus. Vai lá, mesmo com máscara, com vontade. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Tá mesmo, será? Quer ver a prova que nos falta fé? Quem são as pessoas que estão, de alguma forma, impedidas de participar da Santa Missa? Pela legislação atual? Grupo de risco. Idosos, comorbidades, doenças que coloquem as pessoas em grupo de risco. Eu sei muito bem que nessa missa das 7h30, o povão não são os idosos. Cadê o povo? Por que você não está aqui? Nos falta fé. Nos falta fé de verdade. As situações do dia a dia nós vamos empurrando com a barriga, nós vamos levando do jeito que dá. Se simplesmente fala que não está mais obrigado, eu já me sinto livre. Será que eu podendo estar na missa, não estando, eu estou dando diante de Deus, eu estou assumindo uma postura de fé? Será que contudo eu posso ir no supermercado, eu posso ir ali, eu posso passear no parque, eu posso ir na casa de fulano, a gente faz um churrasquinho escondido, a gente faz tudo. Ah não, mas na igreja não está precisando. E nisso vale uma série de realidades na nossa vida. Quantas e quantas vezes as nossas atitudes são puramente mundanas. Puramente mundanas. Nós consideramos a coisa a partir do menor esforço, a partir do benefício pessoal, a partir da nossa conveniência, a partir daquilo que eu gosto ou eu não gosto, do que para mim vale ou não vale. Nos falta muitas vezes, meus irmãos, uma fé verdadeira, viva, com o Espírito Santo borbulhando, efervescendo nos nossos corações. E nós não temos isso porque nos falta boa vontade muitas vezes. Muitas vezes nos falta, nós perdemos, nós abrimos mão da oportunidade de tomar posse
do poder dado por Cristo a cada um de nós, porque Deus nos deu o seu Espírito. É o Espírito, como diz São Paulo aos Efésios, é o Espírito de sabedoria que nos faz compreender tudo aquilo que Cristo conquistou para cada um de nós. É o Espírito Santo quem nos permite, quem nos ajuda a tomar posse de tudo isso e viver como verdadeiros poderosos neste mundo. São Pio vai dizer isso: os verdadeiros poderosos desse mundo são quem? Os homens que rezam. Esses são os poderosos. Por quê? Porque faz com que a vontade divina se cumpra, soberana. Foi-me dado poder sobre todas as coisas. E sobre o meu coração, esse poder é soberano? Na minha vida, esse poder de fato acontece? Deus verdadeiramente encontra no meu coração o seu reino sagrado, onde ali Ele é Senhor, onde a sua vontade se cumpre, onde as suas leis governam o mundo? Meus irmãos, nesta novena de Pentecostes, vamos renovar no nosso coração o desejo sincero de sermos homens e mulheres de Deus, de verdadeiramente o nosso coração ser governado por Cristo, pelo seu Espírito, que é verdadeiramente o Senhor de todas as coisas, mas é que, embora sendo o Senhor, não vai, de forma alguma, desrespeitar a nossa liberdade. Nunca vai desrespeitar a nossa liberdade. Depende de nós. Esta disposição, esta vontade, esta iniciativa, este desejo, esta abertura para que o Espírito Santo venha de fato e reine em nossos corações. Que a celebração da Ascensão do Senhor possa refrescar no nosso coração a esperança, a alegria e a fé de que na Trindade está um homem com o meu rosto, com as minhas dores, com as minhas verdades, só que agora vencidas e gloriosas, na esperança de que também as minhas dores, as minhas dificuldades, os meus padecimentos serão transformados em alegria, graças à redenção de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.